beleza? Razão entre dois segmentos. Então ele vai mandar aqui um monte de papo, né, sobre o menino ser mais alto ali, e já que ele é mais alto, né, ele tem uma certa facilidade ali na hora de nadar. E essa facilidade está relacionada com a quantidade de braçadas também que ele precisa dar até chegar no outro lado da piscina. Se ele é mais alto, ele vai precisar dar menos braçadas, né? Se o menino é pequeno, vai precisar dar mais braçadas. Ou seja, existe uma proporcionalidade, certo? Sim. Quanto mais alto, mais braçadas. Muito bem, bem simples assim mesmo. Por exemplo, olha só esse problema. É tão simples que eu não vou pedir nem para tu resolver, porque eu sei que tu é uma menina esperta, então coisas assim tu resolves rápido. Pelo menos foi o que eu percebi na aula passada, né? Aquela matéria era um pouco mais difícil que essa no começo. Vamos observar essa figura. Nós temos aqui, então, um fio, né? Que uma parte mede 3, a outra 3,5 e outra 4 centímetros. Considerando as medidas indicadas, determine a razão entre a B e CD. Bem, o que é AB com risco em cima? É o segmento de reta AB. Isso com certeza tu já viu aí nos anos anteriores na escola também. Então quem seria AB? Os 3 centímetros, concorda comigo? Sim. Muito bem. E CD, então seria os 4 centímetros. Por isso que a razão é 3 por 4. Razão. Isso aqui é uma razão. Razão é divisão. Só isso. Então tu pode escrever que a razão entre AB e CD é 3 quartos. Agora, por que que isso é importante? Porque com a razão tu consegue descobrir a proporcionalidade de um para outro. Por exemplo, digamos que eu tenho 30 anos e eu tenho um primo de 15. Vamos supor, tá? Eu acho que tu concorda comigo que eu tenho o dobro da idade dele, né? Sim. Como é que eu posso provar isso? Fazendo a razão. Eu pego a minha idade e divido pela dele. 30 dividir por 15 dá 2, certo? Sim. Portanto, essa é a importância da razão. Demonstrar a proporcionalidade. O que é que a gente acabou de reparar aqui sem perceber? Que o AB é 3 quartos do CD. Entende? Ele é menor. A gente pode Sim. perceber isso diretamente aqui. Né? Já dá para ver claramente quem é maior que quem. Né? Muito bem. Olha só. Essa aqui é mais interessante ainda ao meu ver, a 2. Por quê? Porque ela envolve letras. Eu não sei quanto mede U. Eu não preciso saber se eu estou interessado na proporcionalidade. Isso é muito importante na matemática. Às vezes, você não precisa saber todos os valores para encontrar o que o problema está pedindo. Olha só. O problema está pedindo a razão entre AB e BC. Não tem números aqui, tá vendo? Sim. O máximo que eu tenho é que AB mede 3U e BC mede 4U. Como razão é dividir as coisas, então eu tenho que dividir o AB, que é 3U, por BC, que é 4U. Então, quanto é que fica 3U a dividir por 4U? Cortam-se os U's, sobra só os numerozinhos, tá vendo? Sim. Então, sem eu saber quanto mede U, eu posso afirmar que a razão entre AB e BC é 3 quartos. Perceba, eu não preciso saber o U, eu já descobri a razão. Que legal, né? Sim. Matemática tem muito disso, e quando tu entrares no secundário vai ter mais ainda. Contas que tu não precisa dos números para chegar na resposta, mas tu tens que acostumar a fazer as coisas com as letrinhas. Tem que acostumar desde já. Muito bem, muito bem. Continuando, minha amiga. Doutor, Aqui, diga, eu posso usar isso para resolver outros problemas? com certeza, muitos Ah, problemas. Por exemplo, na física, eu estava dando uma aula, então eu vou te dar o exemplo do que eu estava dando aula agora. Na física, às vezes, a gente tem um problema onde a gente não precisa da massa do objeto para saber como se dá o seu movimento. Nem eu sabia, eu fui fazer a conta hoje e percebi hoje. Uma situação ali que tu não precisa da massa. Por quê? Porque eu pude fazer a razão de todas as massas. Elas se cortaram, como aconteceu aqui, elas se simplificaram. Então, nossa, é muito, muito frequente isso. Tá bom? Então, por mais que não seja, né, o que vai acontecer aí, a próxima matéria, eu acho que tu vai usar isso muito, com certeza. Muito, muito, muito.
Muito bem. Eu vou fazer um problema, tu vai fazer outro, tá bom? Ok. Eu vou fazer esse aqui que não tem um desenho. Vamos lá. Eu vou levar ele lá para o meu quadro e vou resolvê-lo. Just a second, só um segundinho. Vamos lá. Pronto. Uma foto foi impressa no tamanho 10 por 15. Isso aí é raro, né? Hoje em dia ninguém mais imprime foto, mas quando eu tinha. Não, na tua idade eu acho que também já não. Ninguém mais imprimia foto. De toda forma. Um lado mede 10 centímetros e o outro mede 15. Para ampliá-la de modo ao lado menor tenha 13, qual deve ser a medida do lado maior? Olha só, uma situação real que a gente terá que utilizar a proporcionalidade, tá bom? Uhum. Então, vamos ver. 10 por 15 significa que um lado é maior que o outro, tipo assim, né? Que nem uma foto mesmo. Então, aqui a gente teria o valor de 15, já que esse lado é o maior, né? Esse lado esquerdo do retângulo é o maior, vamos dizer que seria o 15. E aqui seria o 10, não é mesmo? Sim. Pronto. Mas não é exatamente o que está a acontecer aqui. Porque o meu lado, ele não tem 10, ele tem 13 na realidade. Foi ampliado, né? Então era 10 e virou 13. A pergunta que surge é: quanto que deve ter aqui, do lado maior? Ele falou que o lado menor era 13, tá vendo? Sim. Quanto que deve ter no lado maior para que se mantenha a proporcionalidade? A ideia é essa, tá bom? O jeito que eu escrevi aqui já entregou a resposta. O que tu tens que fazer é uma relação dessas divisões. Olha só. Coloco uma do lado da outra. Coloco uma barrinha de divisão. Pronto, agora eu vou conseguir descobrir. Fazendo uma multiplicação cruzada, igual aquela da aula passada, lembra? Sim. Eu vou multiplicar o 10 pela interrogação. Então, 10 vezes a interrogação é igual a 15 vezes 13. E aí, será que tu consegues resolver isso para mim? Sim. Acho que sim. Que legal. Quando chegares na resposta, me fala, tá bom? Ok. Setor, Diga. vai ficar 19,5. Muito bem, tu fizesse 15 vezes 13 e depois dividiu por 10, né? Sim. Legal. Uma outra forma de fazer, talvez para facilitar um pouco, caso tu não pudesse utilizar a calculadora, é dividir aqui e aqui por 5. Então aqui vira 2 e aqui vira 3, certo? Sim. Então, 2 vezes a interrogação é igual a 3 vezes 13, que é 39. Bem, qual é a metade de 39, né? É 19,5, como tu falou.
Beleza? Isso mesmo. Então significa que se tu tens essa proporcionalidade de 10 por 15, se tu quiser ampliar a foto, e a parte de baixo agora está com 13 centímetros, para que mantenha-se a proporcionalidade, tu precisas que o lado maior tenha 19,5 centímetros, tá bom? Sim. Que bom! Acho que tu tá entendendo esse conteúdo. Bem, eu fiz a conta aqui, né? Claro, eu que fiz a interpretação toda. Agora eu vou te pedir para que tu faças uma interpretação. Mas eu vou ser legal. Eu vou deixar a resposta aparecendo. Mas se tu não chegar na resposta, tu vai perceber que tem alguma coisa errada, né? Uhum. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a conta mais ou menos aqui, que a gente fez juntos, né? E vou pôr a que eu quero que tu faça do lado. Ok? Sim. Então, tu podes começar. Se surgirem dúvidas, tu pode me perguntar, tá bom? Ok. Mas a interpretação é sua. Vou à casa de banho e já volto. Ok. Setor. Então, alguma coisa feita já chegou em alguma resposta?
Eu não estou a perceber. Bem, tu poderia ter desenhado de novo como eu fiz ali, né? Já que o teu terreno é retangular, tu poderia ter desenhado um retângulo, certo? Sim, eu coloquei na A, eu coloquei que era 300 dividido por 450, que era igual a 1500 e embaixo estava com um ponto de interrogação. Ah, legal. Acho que tô entendendo o teu problema. Vamos aos poucos aqui, tá? Bem, eu acho que tu percebeu então que aqui seria o 3 e aqui seria o 2, né? Sim, Mas, quais são as dimensões desse terreno, né? Porque eu não sei quanto é que vai medir o lado da esquerda ali e o de baixo. Não tem como saber, né? Ele não falou detalhes como ele falou aqui. Aqui ele tinha dito, né, que um lado ia medir 13. Daí com essa informação a gente conseguiu, né? Mas meio que falta um número embaixo, né? Eu não tenho número embaixo de ninguém, seriam duas interrogações. Daí ficou complicado, certo? sim, Esse é o problema. Se eu tivesse uma delas, já estava resolvido. Eu pensei que tu ia perceber o seguinte, né? A informação que te resolve está aqui, ó. Que o perímetro mede 1500. Como é que eu vou usar isso? Bem, eu não sei, de fato não sei quanto mede cada lado. Mas eu sei que se aqui medir um valor, esse valor posso pensar que está multiplicado por 3. E aqui está multiplicado por 2. Então vamos dizer assim, 3x mais 2x mais 3x mais 2x vai ser igual ao perímetro desse retângulo, certo? sim, Percebeu o que eu quis dizer? Agora, com sim. esse valor de x, eu consigo descobrir quanto mede cada lado. Na hora. Nem precisou de proporcionalidade na prática, né? Na verdade, precisou, né, para perceber isso aqui, claro. Agora, vamos lá, né? Tá percebendo o que eu fiz, né? Sim. Agora, a hora que eu descobrir quem é o x, eu descubro o tamanho dos lados, porque para um vai ser só multiplicar por 3 e para o outro vai ser multiplicar por 2. Esse é o segredo. Parece bem óbvio agora que eu fiz, né? Sim. Que chato, né? Muito frustrante isso. Eu sinto essa frustração todo dia também quando eu aprendo uma coisa nova. Eu tô há 15 anos estudando matemática e física e ainda me acontece isso. Pensa você que é tão novinha, né? Que o que tu tem de idade eu tenho de tempo estudando. Pensa. Então não se preocupa, tá bom? Agora resolve a conta aí. Ok. Setor, Diga. é 10x. Nós queremos o valor do x. Ah, a soma, tu estás me dizendo? Sim, a soma fica 10x. Sim. 10x igual a 1.500, mas quem eu quero encontrar é o valor do x. Então, se 10x é igual a 1.500, quanto que vale x? Hã? Tu encontrou que 10x é igual a 1.500, certo? Sim. Sim. Mas eu quero o valor do x sozinho. Ah, então eu vou ter que dividir 1500 por Exato, 2. Ah, ok. exatamente. É 150. Exato, o valor do x é 150. Agora que tu encontrou que o valor do x é 150, quanto que vai ficar as dimensões do terreno? Quanto que mede cada lado desse terreno? Como é que tu faz para encontrar esse valor agora? Vou fazer 150 vezes 2. E isso, daí tu vai encontrar a parte de baixo e a de cima, né? Sim. Depois faço 150 vezes 3. Isso. Ok.
Setor, Diga. o 150 vezes 3 fica 450 e 150 vezes 2 fica 300. Isso. Com esses eu faço. A Eu conta da faço. área, né? A conta da área, eu acho que tu te Integral. lembras que é base vezes altura, certo? Sim. E depois com isso eu faço o quê? Bem, se ele tá só a perguntar qual é a área, é só tu fazeres a multiplicação mesmo, nada além disso. Ok. Setor vai ser 135.000. Exato, o valor que tá ali, né? Muito bem. Sim. Com isso em mente, vamos para a próxima parte do conteúdo, que é o negócio de feixe de paralelas. O que é isso? Né, o que que nós temos aqui? Temos um monte de retas paralelas aqui, essas verdes, são todas paralelas. Eu acredito que tu te lembres que retas paralelas são retas com a mesma inclinação, certo? Sim. Beleza. E no meio dessas retas, melhor dizendo aqui já, no meio dessas duas aqui, no meio dessas três retas paralelas aqui, as azuis são paralelas, passaram duas retas transversais. Retas transversais é retas que atravessam algo, né? Então elas estão atravessando, as retas laranjas estão atravessando as retas paralelas verdes. Daí, num primeiro momento, tu olha assim e acha que não existe relação nenhuma, né? Mas existe. Uma vez que elas estão atravessando as mesmas retas. A relação não é exatamente que os tamanhos são iguais. Mas, e agora vem o ponto, grava o que eu vou falar agora, as razões são iguais. Por isso que a gente está estudando razões. Ou seja, se tu pegares o tamanho AB e dividires por BC, vai ser igual ao tamanho MN dividido pelo tamanho NP. O que eu quero dizer é que eles não são iguais. AB não é igual a MN, mas as razões são. AB dividido por BC é igual a razão de MN dividido por NP. Essa é a importância das razões, viu? É aquilo que tu me perguntou lá no começo da aula. Vai dar para utilizar em outra situação? Deu para utilizar aqui nas retas, né? Tu não Sim. precisa saber o tamanho para encontrar as razões. Tu pode afirmar que elas são iguais. Muito legal. Aqui tem uma prova, a gente pode ignorar, né? Só se tu querer virar uma máquina de matemática, daí tu tenta entender isso aqui, senão não vale muito a pena. O que vale a pena, né, é compreender que agora você pode resolver alguns probleminhas. Olha só, minha amiga. Lembra que eu acabei de te falar? Que este, né, o de cima aqui dividido pelo de baixo é igual a este aqui de cima dividido por esse aqui de baixo, certo? Sim. O problema é que nós temos a letra x e o problema nos pede qual é o valor da letra x. Pronto. Agora é só tu resolveres a equação parecida com aquela do retrato que fizemos há pouco, né? 15 a dividir, desculpa, x a dividir por 15 é igual a x mais 4 a dividir por 20. Percebeu? Sim. Mas eu O que... posso cortar os dois x. Não, não pode. Tu Ah, só ok. pode cortar quando... se não tivesse o 4 aqui, tu poderia cortar, tá? Ah, ok. Porque tu não pode cortar a menos que todo mundo do outro lado tivesse x junto, x multiplicando, vamos dizer assim. E o x não está multiplicando, está somando, tá? Ok. Então, se por exemplo não tivesse o 4, teria só x na parte de cima, aí você poderia cortar. Mas não é o caso. Então, o que tu tens que fazer aqui? Multiplicar cruzado, tá bom? X vezes 20 igual a 15, que multiplica x mais 4. Por isso que o 15 ficou aqui fora de um parênteses. Como tu tens uma soma, tu não pode esquecer de colocá-la dentro do parênteses, para que o 15 multiplique tudo que está aqui, ok? Sim.
É uma regra da matemática. O 15 está multiplicando todo mundo que está aqui em cima. Não só o primeiro, não só o x. Está multiplicando o 4 também, tá bom? E daí, resolvendo essa equação, eu acho que. Eu acho que tu pode fazer isso para pra eu ver se tu tá bem nessa resolução. Tens como tu me encontrar o valor do x aqui nessa conta? Sim, Veja que a conta já está arrumada, né? Então é só tu encontrares o valor do x para mim aqui. Quando tu encontrares, me fala, tá? ok. Então tá bom. Depois a gente pode partir para fazer as contas inteiras. Senhor, o valor do x é 12. 12, aí sim. Gostei. Não vou nem lhe perguntar como que tu fizeste. E aqui, será que tu consegues encontrar o valor do x? Já tá 13 ali, né? Mas tu sabe o que tu tens que fazer, né? Esse a dividir por esse é igual a esse a dividir por esse. Quando tu escreveres isso, faz a multiplicação cruzada e encontra o valor do x, tá bom? Ok. É 13. É 13? Legal, a resposta que tá ali mesmo. Muito bem, essa aí foi fácil, né? Ahn, perceba, né? O que eu quero que tu perceba é que nessa conta, né, a gente sempre tem que fazer a divisão com os valores que estão sobre a mesma reta transversal, tá vendo? Eu peguei o que estava nessa reta e dividi pelo que estava nessa reta, ok? Sim. Reta transversal vermelha. Então aqui, qual seria a conta que tu tens que resolver para encontrar o valor? O que tu tem que dividir pelo Q igual ao Q dividido pelo Q? Quando tu disseres isso, para mim já tá bom, não precisa descobrir o valor do x, tá? Ok. Só escreve a equação e me fala. Ok. A equação seria x a dividir por 15
E 10 a dividir por 20. Igual a 10 a dividir por 20, perfeito. Agora eu gostei. Olha só, essa conta é bem legal. Como é que eu posso lhe explicar isso sem enrolar a sua cabeça? Tá vendo esse lado direito aqui? Como Sim, tu pode perceber, ele não falou a parte aqui de baixo, né? Quanto mede aqui. Não falou. Mas ele falou que toda esta parte somada mede 21, ok? sim. Então tu tens que pensar um pouco em como descrever esse tamanho aqui embaixo para descobrir o valor do x, tá bom? Eu não quero te falar, mas claramente tem a ver com fazer uma subtração, tá? Tenta fazer isso, tenta chegar na resposta que ele está dizendo. Se tu não conseguir, eu faço depois, beleza? Ok. Então tá bom. Estou. Liga. Deu 24. Deu 24? Deu bem diferente da resposta, né? Sim. Será que você errou? Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar sobre esse pedaço aqui, né? Que é o que tu precisa descobrir. Tu colocou que esse pedaço media quanto? Eu não fiz assim, eu fiz 9 vezes 5, que é igual a x, a dividir por 21. Não, Depois eu fiz. seria 9 a dividir por 5 igual a x a dividir... Pera, x a dividir por 21? Mas por quê? Aqui não mede 21. Não, mas era por... Não, eu não fiz assim. Eu fiz 9 vezes 5, que era igual a x, a dividir por 21. Depois eu fiz a conta, que deu 45, que era igual a x a dividir por 21. Depois eu passei o x para um lado e fiz 45 a dividir por 21. Só que tinha-me dado 2 e qualquer coisa. E depois o senhor tinha dito que era subtração, então eu fiz 45 menos 21. Bem, essa conta não faz muito sentido, mas pelo menos tu acertou, né? O que tu se propôs a fazer. Mas ela não faz muito sentido. Eu vou te mostrar aqui o que faz sentido, que é a gente continuar seguindo a nossa lógica de proporcionalidade. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu salvar isso aqui.
Eita, outro menino lá. Bem, a questão é a gente saber quanto é que mede esse tamanho. Eu não sei quanto é que mede. Vou chamar de y por enquanto. Apesar de eu chamar de y, bem, né, chamei de y, né? Agora olha só o que eu reparo aqui que é interessante, que x mais y é 21, certo? Sim, Bem, se x mais y é 21, eu posso dizer que o y, então, depende de x e de 21 da seguinte forma. 21 menos x, não é mesmo? sim, Faz todo o sentido do mundo eu dizer que isso aqui é 21 menos x, porque tudo mede 21. Aqui mede x. Então, quanto sobrou para pôr aqui? 21 menos x, certo? sim. Pois é. Então, agora que eu sei isso, eu posso fazer o que nós estávamos a fazer. 9 a dividir por 5 igual a x a dividir por 21 menos x. Perceba que eu não poderia jogar simplesmente y aqui, porque eu teria duas incógnitas na mesma equação. Eu só consigo encontrar a resposta se eu tiver uma incógnita só, uma letra só. A letra é o x. E agora, então, que eu descrevi esse pedaço como 21 menos x, eu consigo encontrar a resposta certa. Tem isso como tu fazer para mim agora? Tenho. Então tá bom. Setor, Diga, diga. isto deu 24 na mesma. Sério? Eu acho que tu multiplicou errado. O 9 tu tens que multiplicar por todo mundo, né? É, que tá aqui embaixo, claro. Então vai ficar 9 a multiplicar por 21 menos x igual a 5 vezes x. Quanto que é 9 vezes 21, né? É 9, 18, 189. Menos 9x igual a 5x. Até aqui tá igual o teu ou tem alguma diferença? Não, eu não tinha feito assim. Tu fez como? Eu separei um X, coloquei que era
igual a 9 dividido por 5 vezes 21x. Não, tens que multiplicar cruzado, né? Igual a gente estava fazendo antes. Sim, tínhamos esquecido. Ok. Tá bom. Vamos fazer outra aqui então, agora que tu percebeu. Ó, essa aqui segue a mesma linha, a mesma ideia de o que eu vou te mostrar agora, né? Segue a mesma ideia de tu tentar perceber um tamanho que não está explicitamente escrito ali. Né? Eu vou deixar aberto aqui para tu tentar usar a mesma lógica que eu usei nos dois lados, tá bom? Ok. Tá bom. Setor, Diga. deu-me 2,90. 2,90? Bem errado. Bem, primeiro passo é a gente descobrir quanto é que mede cada lado. Aqui tu já sabes que mede 12, né? Tá Sim. escrito. Quanto é que vai medir aqui embaixo, então? Já descobriu? Não. Bem, tudo mede 33. Aqui mede 12. Quanto que sobrou para estar aqui, então? Tenho que fazer 33 a dividir por 12. Menos 12. 33 menos 12. É, qual o número mais 12 dá 33? Me diz aí. 21. 21? Então aqui tem que ser 21. Se isso tudo mede 33, aqui mede 12, então obrigatoriamente aqui tem que medir 21, entendeu? Sim, Percebeu agora? percebi. Certo. Agora, desse lado aqui, tu tens que utilizar a mesma lógica, só que com a letrinha. Sim, Tudo mede x. Aqui mede 8. Então, quanto que sobrou aqui, né? sim. Nisso eu coloquei que 8 mais y era igual a x. 8 mais y igual a x. Perfeito. Então, com essa lógica, tu concluiu que o y é igual a x menos 8, certo? Sim, Certo, perfeito. Agora tu pode terminar a conta, então. ok.
Tá fazendo aí? Senhor, deu-me 6,8. 6,8? Errado. Bem, vamos lá. Multiplicar cruzado, basicamente, né? Então vai ficar 12 vezes x menos 8 igual a 21 vezes 8. Foi isso que tu fez? Sim, Acho que tu errou alguma coisa aí na calculadora. Então, 12 vezes x é 12x. 12 vezes 8 é 80 mais 16, que é 96, né? sim, E 21 vezes 8 é 160 mais 8, 168. Ok? sim. Agora, quanto que é 168 mais 96? Ah, essa eu não vou fazer de cabeça, não. 168 mais 96 é 264. Ah, eu já sei o que é que acho que deu errado. O quê? É porque eu coloquei os 21 vezes 8 primeiro, depois é que eu coloquei os 12 entre parênteses x menos 8. Ah, é, tem que fazer na ordem, exatamente. Sim, Então tá, encontra a resposta certa então, por favor. ok. Deu 6,25. Ah, não, Ainda não? não. A resposta é 22. Se tu não chegou na exata mesma coisa que eu ali, tá errado, né? 12x menos 96 igual a 168. O 96 vai para outro lado, mas ele vai somando, né? Então fica 168 mais 96, certo? Ah, ele vai somar. Sim, porque ele está negativo, vai para outro lado somando. Ah, eu pensei que ia dividir. Não, ele vai somando. Como ele está subtraindo do lado esquerdo, ele vai somando para o lado direito. E daí depois tu divides por 12 essa soma, tá bom? Ok. Então tá bom. Legal. Na próxima aula a gente continua, mas tenta descobrir com a tua professora qual que vai ser o conteúdo exatamente, tá bom? Ok. Então tá Na bom. próxima aula já vou começar a ter aulas. Perfeito. Tchau, até. Tchau, Setor.